Beleza, né, gente? Agora já são aí 9 horas e 25 minutos, né? Aqui em Rio Paranaíba, 9h25. A gente vai voltando por aqui com você na nossa programação, programa em boa companhia, aí desta sua sexta-feira, né? Hoje, 10 aí de setembro, ano 2021, e como toda sexta-feira, a gente tem aí aquele nosso momento, né? Que a gente recebe a psicopedagoga Aline Cordeiro, no nosso quadro aí, Transformando a Aprendizagem. E hoje a gente vai falar aqui, ó, dos 3 principais estilos parentais, que são autoritário, permissivo e autoritativo. Isso mesmo, Aline? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Estou transmitindo pelo Instagram Estamos também. ao vivo aí pelo Instagram da Aline, tá, gente? Então, vários... Desculpa não tem, né? Dos nossos ouvintes aí acompanhar a gente, né, o Aline? Isso mesmo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o estilo parental. O que seria isso? Seria o estilo que o pai, a mãe cria seus filhos, né? A educação que eles... como eles educam seus filhos. Nós temos o estilo parental autoritário. É aquele estilo assim que os pais são autoritários, cobram muito da criança, exigem regras, querem ensinar responsabilidade, valores, mas muitas vezes assim são muito rígidos com a criança, sabe? A criança tem que seguir o que eles determinam de qualquer forma, sem perguntar por quê, sem poder dar sua própria opinião. E é autoritário. E muitas vezes chega a ser até agressivo, né? Porque aí a criança não atende as expectativas, aí pune de alguma forma, né? Bate, né? Isso seria autoritário. O mais comum que foi assim, que a gente foi criado, né? As pessoas, muitos pais já criaram os filhos assim. E tem também o permissivo, que é aquele que quer fazer totalmente o contrário do que foi com ele. Aí ele é muito permissivo, deixa que a criança faça o que quer, atende todos os desejos da criança, não coloca limite, não coloca uma regra. Se a criança quer fazer a atividade escolar, tudo bem. Se ela não quer, amém, assim tá bom, né? E isso é ruim para a criança. Todos os dois estilos não é bom, porque o autoritário, ele tem essa preocupação do cuidado, da responsabilidade, da cooperação, de colocar limite, mas ele deixa muito de lado o lado de acolher a criança, deixar a criança segura, né, de conversar com a criança, saber o que a criança pensa. Então ele trata muito a criança como um adulto em miniatura, exige muito da criança. E o permissivo é totalmente o contrário, ele deixa a criança muito solta, e a criança precisa de regra, ela precisa de limite, ela precisa do não, né, o não com amor. E o permissivo acaba fazendo totalmente contrário. Aí a gente tem o autoritativo, que seria o equilíbrio desses dois estilos, né? Só que com as características boas. Você pega as características boas do autoritário, que seria colocar limite, colocar regra, ser firme, e as características boas do permissivo, que é ouvir a criança, ser compreensivo, estabelecer uma conexão, aquela que eles falam assim, eu quero ser amigo do meu filho, né? Ter aquele vínculo mesmo com a criança. Porque aí você consegue educar, né? Ser firme, mas com amor. Ser firme e gentil. Você ouve a criança. Por exemplo. A criança, né, o Aline, ela tem que ter respeito e não medo, né? Isso, então você isso tem mesmo. que ter um papel de fazer com que a criança tenha respeito por você, mas não o medo. Você, né, tem que ter autoridade, né? E não ser autoritário. Então, assim, você tem que ensinar a sua criança a poder escolher, a ter autonomia. Por exemplo, como pai que quer educar, que quer mostrar as coisas certas, você vai escolher uma roupa para sair. Para aquele passeio, você pode determinar os 3, né, pares mais certos que dá para a criança sair. Mas deixa ela escolher entre aqueles 3. Então, você, como adulto, estabeleceu o que seria melhor, mas como um pai autoritativo, que quer ouvir a criança, que ela desenvolva sua autonomia, deixa que ela escolha dentre as 3, que ela já vai desenvolvendo sua autonomia, ela já está aprendendo a fazer escolhas, porque a vida é cheia de escolhas, né? Então, você já vai ensinando desde ali. Então, na escola, por exemplo, você tem que exigir, sim, que ela tenha uma responsabilidade, tem que mostrar
Mas você tem que acolher, porque às vezes a criança está com dificuldade e você cobra tanto que ela pode desenvolver uma dificuldade maior, com causa emocional, ou então ela fica muito frustrada, ela se cobra tanto porque ela tem medo de ir mal em alguma coisa e ser punida de alguma forma. Então você tem que ter esse cuidado. Então, a frase que eu deixo é assim: a criança está em desenvolvimento, é um ser em desenvolvimento. Ela não é um adulto miniatura e nem por ser criança pode fazer tudo que quer. Então, se você tem em mente, a criança é um ser em desenvolvimento, então você não vai exigir dela tanto quanto exigiria de um adulto, porque você entende que ela está em desenvolvimento. Então, se ela não atendeu às suas expectativas, você tem que ensiná-la, você tem que acolher, ensinar. E também, por ela estar em desenvolvimento, você tem que estabelecer limites e regras. Você tem que ensinar a responsabilidade, porque ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo. Então, é uma frase que cabe para os dois tipos que eu falei primeiro, que é autoritário e permissivo. E é importante ressaltar também que se você, pai e mãe, foi autoritário até agora, ou foi permissivo, e parou para pensar, nossa, eu estou sendo assim, eu não sabia, não se culpe. É agora, da agora para frente. Você foi o que você achou que era melhor até agora. Mas da agora para frente, com essas orientações, o que você acha que você pode melhorar com a relação com seus filhos? Porque é bom estabelecer esse momento de conversa, entender, sabe? Que a criança pensa, a criança tem sentimentos. Sim, então, e ela guarda, né, as coisas. Isso, né? Ela tem seus sentimentos, ela tem o seu pensar, ela teve alguma atitude, procura saber por que ela teve aquela atitude, o que foi a intenção dela. Porque às vezes a gente cobra muito da criança. E tem coisa que até os adultos erram, e você quer que eu exigir que a criança não erra. Você falando de cobrar, os adultos cobram muito da criança, esse cobrar, né, da criança e pelo menos pelo menos do adolescente, né? E a gente tem as fases, né? A gente passa por fases, né? Criança, depois vem o adolescente, tem muito acontece muito, né? Do pai, dos pais, julgar para um adolescente que está ali em desenvolvimento responsabilidades de adulto, né? Isso é muito sério, né? Isso, muito sério. E às vezes a criança, o pai joga tanto responsabilidade que é de um adulto em cima de uma criança que ela não tem tempo de viver aquela etapa ali, né? De brincar, de socializar com os outros, porque verdade. A responsabilidade é tanto de ter que cuidar de um parente, né? De ter que cuidar da casa, tá certo, que a criança tem que participar, né? Tem que participar, mas não ser responsável como se fosse um adulto. Isso, e já tem outros casos também que deixa pra lá. Não, é criança, é adolescente, tá desenvolvendo. Aí quando vira adulto, se torna adulto, um adulto irresponsável, um adulto negligente, né? Então tem que ter esse cuidado, sim. Você precisa ensinar a sua criança a ter responsabilidade. Traz ela para ajudar nas tarefas da casa, do dia a dia. Ensina sobre a importância da atividade escolar, mas deixa o momento livre, o momento do brincar, o momento do lazer, que às vezes aquela criança gosta de desenhar, ela tem que ter um momento para ela fazer o que ela quiser, como criança, ela tem que ser criança, ela tem que ser adolescente. Tem um momento que ela quer só ouvir música, tem um adolescente que quer só ouvir música naquele momento, tem um momento que ele quer apenas desenhar, apenas escrever, apenas conversar com os colegas, que ele precisa disso. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado de não exigir demais e não deixar de exigir. Porque a responsabilidade é uma coisa que você vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando você estabelece uma rotina que valoriza todos esses pontos, a parte de ajudar em casa, a parte das atividades escolares, a parte do lazer, a parte de estar em família, que é muito importante, onde cria toda essa conexão, essa segurança que você passa para os seus filhos quando você tem esse diálogo. E isso faz toda a total diferença para ser, né? A gente quer adultos responsáveis, mas felizes. Ao mesmo tempo felizes, Sim, né? Com certeza, tá indo. E essa questão de pais ser amigo de filho? Como é que é isso? Tem que ter um limite, né? Você tem que ter essa amizade, tem que ouvir. Só que você não pode perder sua autoridade. Antes de ser amigo, você é pai e mãe. Não pode confundir, Não né? pode confundir. Amigo bonzinho, meu pai é meu amigo bonzinho, deixa eu fazer o que quer. Não é bem assim. Você vai colocar o limite, você vai colocar suas regras, mas você vai ter aquele diálogo com o seu filho, de saber entender os sentimentos dele, de ter um momento de um jogo em família, uma brincadeira em família, um passeio em família. Sentar e fazer uma refeição junto em Isso, família. refeições, importante. Rezar junto, Rezar, é isso. Juntos. Muito importante. Eu dou o exemplo da minha casa, a gente tem o horário do almoço, todos sentam à mesa para almoçar juntos. E o horário de dormir, todos sentam juntos para rezar, né? Conversar com Deus para poder agradecer e pedir.
graça, né, sabedoria, para seguir em diante e agradecer. Então a gente tem esse hábito em família. E são momentos em família. Então a gente tem outros momentos, tem o momento de assistir uma novela infantil, como eu já disse, até em outro programa, uma coisa assim infantil. A gente vai assistir junto? Vai, mas é uma coisa adequada para o filho, né? Rebenta uma pipoca, faz um suco, isso, né? Então, assim, tem aqueles momentos. No dia a dia, durante a semana, às vezes é mais corrido. Sim. Então, seja 15, 10 minutos. Um momento de almoçar, um momento de jantar, um momento na hora de dormir. São minutos que faz total diferença para a criança, para o desenvolvimento, né, saudável dessas crianças, desses adolescentes. Muito bem, tá aí, né? Assunto interessante. Aí, então, o nosso quadro de hoje, né? Transformando aí a aprendizagem. Mais alguma colocação, Aline, sobre esse tema de hoje? Deixa aí o seu contato, né? O contato tá ali, ó, rodando na tela para você, mas para os nossos ouvintes aí que talvez não esteja com a gente, né? Ali nas nossas mídias, deixa aí o seu contato, caso precise entrar em contato com você, Aline. Obrigada, Silvana. Eu tenho a página do Facebook, a Aline Cordeiro Psicopedagoga, o Instagram alinecordeiro.1611, o Facebook é Aline Cordeiro e o WhatsApp 992562386. É importante falar também sobre essa orientação que eu passei hoje, estilo parental. Eu trabalho também com orientação de pais. Às vezes tem aqueles pais que quer ser pai, está planejando, quer dar uma educação boa. A gente pode fazer uma orientação de pais em 10 sessões, que eu vou passar todas as informações necessárias, acompanhar toda a trajetória, adequar para ter a gente ter crianças, né, felizes e educadas, né? Verdade, né? Então tá aí, ó, entre em contato com a Aline, caso você queira bater um papo com ela, saber um pouquinho mais, né, o Aline, do trabalho aí dela, é só entrar em contato com ela, tá aí nas redes sociais, o telefone dela rodando ali na nossa tela, fica salvo, viu, gente, esse bate-papo aí lá nas nossas redes, lá nas nossas mídias, também no Instagram dela. É só entrar em contato com ela. E semana que vem a gente volta com outro tema, né, Aline? Sim. Qual tema? Já tem? Podemos dar sequência um pouquinho na orientação, que hoje eu falei sobre os estilos. A gente pode focar mais agora no autoritativo, mais dicas, mais orientações para melhorar esse relacionamento em casa, né? Muito bem. Tá, então. É só ficar ligadinho toda sexta-feira a partir das 9h30, aqui 9h20, 9h30 aqui na Paranaíba. Tá, Aline? Brigadão mais uma vez. Eu que agradeço. Semana aí, até a semana que vem. Para você e então. Todos os ouvintes. Obrigada. Tá aí, né, gente? Aí pra você que tá em casa, o meu abraço aí, continue com a gente aqui na nossa programação, tá?